Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: o que é a inerrância da Bíblia? Segundo, o Espírito Santo preservou as Escrituras. E terceiro, a verdade nas Escrituras. Nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz assim: porque na verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A palavra-chave, então, dessa nossa lição é inerrância. Então, o primeiro tópico: o que é inerrância na Bíblia? Primeiro subtópico: o conceito de inerrância na Bíblia. Então, a palavra inerrância é que não se pode errar, está isenta de erro. Então, Salmo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pessoas simples, elas recebem sabedoria de Deus. Então a lei do Senhor, ela é perfeita, não tem nada que acrescentar e não tem nada que tirar, conforme nós vamos ver em alguns próximos versículos. João 10,35 também diz assim: pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então, primeiramente, só para esclarecer, a palavra deuses nesse contexto, ela significa juízes, tá bom? Então, nesse contexto, ela significa isso. Em outras passagens, vai significar outra coisa, de acordo com o seu contexto. Pode significar falsos deuses, tá bom? Então, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, são juízes, são pessoas do alto escalão. Então, mas o que importa nesse versículo aqui para nós? A Escritura não pode ser anulada. Por quê? Porque ela veio de Deus, e o que vem de Deus de maneira nenhuma pode ser anulado. Então, como a lei dos medos e dos persas, lembra quando o rei selava com o anel a lei? Era criado um edito, o rei selava com o anel e ela não podia ser revogada, ela não podia ser anulada. Se você ler a história de Esther, vai falar sobre isso daí. E agora? Anula? Não pode. Foi selado com o anel do rei, não pode ser revogado de maneira nenhuma. Daniel também passou por isso. O rei selou, ele acabou indo parar na cova dos leões porque não podia. O rei tentou livrar de todas as formas, mas não tinha jeito, porque não pode ser revogado. Então, se o homem ímpio, ainda falando, não podia ser revogado a sua lei, imagine a Escritura Sagrada, imagine a palavra de Deus. Jamais, não pode de maneira nenhuma. O segundo subtópico diz: a Bíblia reivindica a sua inerrância. A palavra reivindicar significa recuperar, significa readquirir, ou seja, adquirir de volta. Aonde que está isso? Provérbios 30, verso 5. Toda palavra de Deus é pura. Escudo, fiz um escudo retangular aqui, mas tem escudo redondo, tem escudo quadrado, tem escudo que nem esses times de futebol e assim por diante. Tem vários tipos de escudo. Então, escudo é para os que confiam nele. Então, quem confia em Deus, a sua palavra serve de escudo. E o escudo, ele é para quê? Ele é para proteção. Tem mais escudo aqui? Tem. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. O que é perfeito? Quando a pessoa atinge a perfeição, já não precisa de mais nada, já está no nível máximo. Então, o caminho de Deus é perfeito, já está no nível máximo, no nível hard. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Mais uma vez, então, a palavra de Deus é um escudo para aqueles que confiam em Deus. É proteção para aqueles que confiam em Deus. Segundo Samuel 22:31 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Você pode ver que vai se repetindo. São livros diferentes da Bíblia, autores diferentes da Bíblia, e a mesma palavra vai se repetindo. O caminho de Deus é perfeito. Já está no nível hard, já está no nível máximo. A palavra do Senhor é provada. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. E é o escudo de todos os que nele confiam. Mais uma vez, a palavra de Deus é o escudo, é a proteção de todos aqueles que confiam em Deus, que confiam nele. E também João 17 diz assim: santifica-os na verdade, palavras de Jesus. A tua palavra é a verdade. Peraí, Jesus está falando para Deus santificar o povo
santificar os discípulos ali no caso, e também nós posteriormente, porque ele também fez essa oração por nós no futuro, e ele diz assim: Senhor, santifica eles na verdade, a tua palavra é verdade. Peraí, mas quem que é a palavra? Não é o próprio Jesus? Então ele estava dizendo que a palavra é verdade, que ele é a verdade, e se é verdade, a verdade não contém erros de maneira nenhuma, então ela é inerrável. E o terceiro subtópico, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. São palavrões, mas são coisas simples. A infalibilidade é que não pode falhar, infalível. Inerrância é que não pode errar. Então a Bíblia, ela não pode errar, e a Bíblia, ela não pode falhar. Ela não só não pode, como ela não faz. Ela não falha e ela não erra. Isaías 55:11 diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. A palavra apraz significa que me dá prazer. Então ela não, assim será a palavra da minha boca, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ou seja, Deus lança uma palavra e ela não volta para ele vazia. Sempre que Deus lança uma palavra, ela vai voltar para ele. Só que quando é Deus que lança a palavra não volta vazia. O que acontece com a palavra? Antes fará o que me apraz. Ou seja, ela vai fazer aquilo que me dá prazer, porque fui eu que lancei. Quando ela voltar, ela vai fazer o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. E vai dar fruto, vai acontecer aquilo que Deus falou realmente. Ou seja, ela não vai falhar. Se Deus falou, ela não vai falhar. Ela vai prosperar, ela vai dar prazer para Deus, vai dar alegria para Deus. Ela não vai errar de maneira nenhuma. Então, se foi Deus que enviou, com certeza vai acontecer. Se foi Deus que falou, com certeza vai se cumprir. Então, o motivo pela qual a palavra foi enviada vai se cumprir infalivelmente. Judas 1, versículos 3 e 4 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são santos? Os santos são as pessoas que se separaram do mundo, que aceitaram a Cristo. Esses são chamados de santos, não são aqueles aquelas estátuas de madeira, não, esses não. Ele está falando de santos aqui, pessoas vivas, nesse exato momento, pessoas vivas. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução. A palavra dissolução significa dissolver, significa decompor. Então, que convertem em dissolução a graça de Deus, ou seja, pegam a graça de Deus e dissolvem ela, diluem ela, pisam na graça de Deus. Olha, porque o que vem na sequência aqui? Negam a Deus. Olha só como é que dilui. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então eles negam a Cristo, eles negam a Deus, eles negam a graça de Deus. Então eles dissolvem, eles diluem, eles decompõem a graça de Deus. Esses aí temos que tomar cuidado. Judas, ele queria escrever um evangelho, assim como Mateus, Marcos, Lucas, assim como João. Ele queria escrever um evangelho, mas ele foi forçado a escrever para que os cristãos, para que os santos tomassem cuidado com esse tipo de pessoa que estavam desfazendo a graça, decompondo a graça, pisando no nome de Deus, no nome de Cristo, negando o próprio Deus. O resumo desse tópico diz assim: a Bíblia é totalmente inspirada, lembra da inspiração? Inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro, e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia, tá bom? Somente a Bíblia Sagrada, não é nenhum outro livro, somente a Bíblia. O Espírito Santo preservou as Escrituras, no nosso tópico 2, e o primeiro subtópico diz assim: os manuscritos autógrafos. Eu sei que tem palavras assim, às vezes diferentes para o nosso vocabulário cotidiano, mas eu deixei escrito aqui para ficar fácil para a gente. Por exemplo, manuscrito, manuscrito é uma palavra só, mas no grego é a junção de duas palavras, de mano e escrito, ou seja, mano é de mão, e escrito de escrito, tá certo? Então, escrito à mão, manuscrito significa escrito à mão, ou seja, é uma obra escrita ou copiada à mão. E autógrafo? Autógrafo significa, auto significa eu, e grafo significa grafia, significa escrita. Então, auto de eu mesmo. Então, o que significa isso aqui? Perdão. Escrita por mim mesmo. Eu próprio, escrito por mim mesmo. É isso daí. Então,
escrito por eu mesmo, escrito por mim mesmo. Autógrafo significa escrito por mim mesmo. Quando eu peço um autógrafo para uma pessoa famosa, o que ele vai fazer? Ele vai dar a assinaturinha dele lá. Ele vai escrever, ele mesmo vai escrever. Então isso significa autógrafo. Então, manuscritos, autógrafos. Filemão 1,19. Eu, Paulo, olha a palavra de Paulo, de minha própria mão escrevi. Então ele autografou os manuscritos, as obras escritas ou copiadas à mão. Nesse caso foram escritas. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. E eu pagarei, para não dizer, então a parte do versículo é essa que nos interessa, a parte A. Filemão 1,19, parte A do versículo. Também Romanos 16, 22, lembra-se que Romanos foi escrito por Paulo? Olha só a surpresa que você vai ter aqui agora. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi... Epa, pera um pouquinho, mas foi Paulo que escreveu ou foi Tércio que escreveu? Aqui, olha o que Tércio escreveu. Vos saúdo no Senhor. Tércio, deixa eu explicar rapidinho para você. Tércio era um amanuense. O que é amanuense? Amanuense é a pessoa que escrevia quando outra pessoa ditava. Então, Paulo estava ditando e Tércio estava escrevendo. E também era normal, era comum, a pessoa que escrevia, que no caso aqui Tércio é a pessoa que escrevia, deixar a sua saudação pessoal. Então era colocar, como ele colocou aqui, eu Tércio que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Então eu estou escrevendo, Paulo está ditando, eu estou escrevendo e também estou deixando a minha saudação. Segundo de Pedro 1,21 diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. João 14,17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E João 5,39, examinai, com cautela, com procurar, buscar, com afinco, mergulhar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essas são palavras de Jesus. Então, a Bíblia Sagrada é a que testifica de Jesus. Essa é a palavra que ele nos deixou. Segundo subtópico, os manuscritos apógrafos. Espera aí, mais uma palavra nova aqui. Então, manuscrito, autógrafo, agora apógrafo. Apógrafo, apô significa separação, significa cópia, e grafo de grafia, grafo de grafia. Então, apógrafo significa cópia do autógrafo. Então, esse apógrafo é a cópia desse cara aqui. Esse cara aqui foi escrito a punho próprio. Esse cara aqui foi copiado desse cara aqui, tá bom? Então, o apógrafo é a cópia do autógrafo. Ficou claro assim? Então, a palavra de Deus foi inspirada, o escritor escreveu, cada um dos escritores escreveu, aí depois vem uma cópia, então é chamado de apógrafo. As cópias dos originais são chamadas de apógrafos. Então esses apógrafos, eles são os escribas para fazer essa cópia, então eles se banhavam, eles se preparavam todos para poder fazer esse tipo de cópia. Então era minucioso o trabalho, não é como nós fazemos hoje, pegar um negócio, começar a copiar, olha para lá, acaba errando, acaba copiando de qualquer... Não, eles eram bem minuciosos. Alguns deles contavam as palavras para ver se no final batia, se estava tudo certo. Outra coisa interessantíssima, às vezes um pingo, porque não era caneta como nós temos hoje, era uma pena, era algum tipo de alguma coisa que molhava na tinta e escrevia. Então, às vezes caía um borrão na folha, até o borrão os escribas copiavam, para você ter uma ideia de como era a fidelidade desses homens, para não conter erro nas cópias apógrafas, tá ok? Era para não conter erro de jeito nenhum. Quando chegava no momento de escrever o nome de Deus, que é o tetragrama que nós conhecemos, Yud, Rei, Vav, Rei, quando chegava nesse momento, o que eles faziam? Ou ele deixava um espaço em branco, continuava a escrever, depois ele se preparava, pegava uma caneta própria só para escrever aquele nome e escrevia, fazia aquela escrita ali. Ou ele já fazia isso na hora e depois continuava o seu trabalho, tá bom? Então era um trabalho minucioso, era um trabalho respeitoso, era um trabalho reverente diante de Deus que essas pessoas tinham para poder fazer uma cópia. Para fazer uma cópia, pensa bem, para fazer uma cópia, olha o trabalho que tinha. Mateus 5,18 diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, se você analisa aqui comigo, J é na língua portuguesa, é o nosso idioma. Iota é no grego. Yud é no hebraico. Então, vamos lá.
A letra Yud ou Iod, como você preferir, às vezes vai estar escrito lá na sua Bíblia com O, Iod, mas essa letrinha aqui, eu fiz ela grande, mas ela é a menor letra do alfabeto hebraico, ela é a menor letra. Então ele diz assim, nem o Iota, nem o Yud, e nem um tio. O que é um tio? O tio não é aquele acento pequenininho lá em cima, ou também no C cedilha, ó, o C e a cedilha. Cedilha é igual a um tio, só que deitadinho. Não são sinais bem pequenininhos. Então, o Yud é a menor letra no alfabeto grego, no alfabeto hebraico. Aí a C cedilha também é um acentozinho bem pequenininho. O tio é um acento bem pequenininho. Não é isso? O que ele está querendo dizer com isso daqui? Ou seja, a lei ela vai ser cumprida na sua totalidade, até os mínimos detalhes. Ela vai ser cumprida com toda certeza. Mateus 24:35 confirma isso, dizendo assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Todas as palavras aqui escritas não vão passar em branco, não vão passar batido, não foram escritas em vão, foram todas escritas para o nosso ensino. O terceiro subtópico, os apócrifos e pseudoepígrafos. Poxa vida, apareceu mais palavrão aqui. Então vamos lá. Apócrifo, a palavra apócrifo significa, eu vou traduzir assim, de maneira bem brusca, clandestino. Sabe o que é clandestino, não sabe? Então, ó, isso aqui, o apócrifo é uma obra clandestina ou podemos dizer que ela é uma obra destituída de autoridade canônica, ou seja, ela não foi, ela não entrou no cânon sagrado. O cânon sagrado são os livros que nós temos na nossa Bíblia hoje, que são aqui 66, alguns apócrifos em determinadas igrejas utilizam mais 7 apócrifos, mas na verdade tem mais de 14 apócrifos aí, se você for parar para analisar, e dentro ainda apareceram mais ainda, tem muitos outros apócrifos que foram entrando, mas dentro de uma outra religião aceitaram mais 7, mas nós aceitamos somente os 66, os protestantes aceitaram somente os 66 livros da Bíblia, que você vai ver esse número 66 lá na lição de número 4, tá bom? E pseudoepígrafos, pseudoepigrafo. Então dividimos essa palavra em 3 partes. Pseudo é falso. Falou que é pseudo é falso. Epi é sobre ou depois. E grafo é de grafia, de escrita. Então o que significa pseudoepígrafo? Significa de falsa autoria ou de falso título. Ou tem um título que não é verdadeiro, ou tem um autor que não é verdadeiro. Então as pessoas escreveram depois, tentaram colocar, dizendo que era, foi Paulo que escreveu isso daqui. Esse texto aqui pertence a Apolo, pertence a fulano. Na verdade é pseudo, na verdade são falsos. Lucas 24:44 diz assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Não tem nada de apócrifo, não tem nada de pseudoepígrafo. Então o que iria se cumprir? Iria se cumprir o que estava na lei, nos profetas e nos salmos. O que Jesus quis dizer com isso daqui? Lei, profetas e salmos. Isso aqui juntos significa o Antigo Testamento. Então, de Gênesis a Malaquias são a lei, os profetas e os salmos. É isso daqui. Ele quis dizer, tudo que foi escrito no Antigo Testamento convinha que se cumprisse em mim. Amém? E o resumo desse tópico diz assim: o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. E o terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. Primeiro subtópico, a Bíblia é a verdade plena. A palavra plena significa cheia, completa, absoluta, inteira, total. Então a Bíblia é a verdade total, é a verdade completa, é a verdade inteira, é a verdade perfeita. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a Bíblia é a verdade plena, Jesus está dizendo que Ele é a verdade, então a Bíblia é Jesus. Jesus é a Bíblia é a palavra é Jesus. E assim por diante, não tem como separar um do outro. Romanos 3:4 vai dizer assim, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, Deus sempre é verdadeiro e o homem sempre é mentiroso. Num confronto entre Deus e o homem, com certeza Deus é quem está com a verdade e o homem, com certeza, não. João 17:17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra é Jesus, Jesus é a palavra. Poxa, tá muito claro, tá muito nítido. Hebreus 6:18, para que por
duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Olha só, é impossível que Deus minta. Temos firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Jesus é a nossa esperança, Ele foi proposto para nós, Ele foi colocado de bandeja diante de nós para que nós pudéssemos aceitá-lo. Aceite a Cristo se você ainda não aceitou. São só dois caminhos, não são? Um caminho leva a Cristo, um caminho leva à salvação e o outro leva à perdição. Então aceite a Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a proposta que foi nos feita. Tito 1 e 2, a esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Ou seja, Deus não pode mentir e Ele prometeu vida eterna. Então se nós aceitarmos a Cristo, com certeza vamos herdar essa vida eterna. Mateus 15, do 3 ao 6 vai dizer assim, Ele porém respondendo disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vou pular aqui, vou para o 6 já direto, tá? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então olha o que eles estavam fazendo. Se a palavra de Deus é a verdade, nós não temos que colocar tradição acima da verdade. Não só a tradição, como qualquer outra coisa, nós não temos que colocar nada, nós não temos que colocar um livro, colocar acima da verdade, acima da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus está acima de qualquer coisa, acima de tradição, acima de família, acima de pai, acima de mãe, acima de vô. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Não podemos colocar nada para tomar o lugar dela na nossa vida. Ah, Deus tem que ser em primeiro lugar, mas a palavra não é de Deus, a palavra é dele. Deus está em primeiro lugar quando nós colocamos a palavra em primeiro lugar na nossa vida. Segundo subtópico, a verdade espiritual e moral. Já juntando esse tópico com o segundo aqui também, o terceiro na verdade, que é a verdade histórica e científica. Então tem a verdade espiritual e moral e tem também a verdade histórica e científica. Mas peraí, são verdades diferentes? Não, não, são partes de uma mesma verdade. Então vamos lá. Gálatas 5,16 diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Então essa aqui é uma verdade espiritual. Andar em espírito é uma verdade espiritual, também é uma verdade moral, porque nós não vamos cumprir os desejos da carne. Isso é moral. Romanos 12,3 diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando for pensar de si mesmo, pense com moderação, pense devagar, não fica achando que você é o cara, que você é o tal, não. Aí Deuteronômio 4,2 vai dizer assim, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis, não vai acrescentar e também não vai diminuir da palavra que vos mando, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Provérbios 30, 5 e 6 diz assim, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Novamente o escudo ali, ó, Provérbios que está dizendo, nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Então, mentiroso aqui está falando do quê? Está falando da moral. Então, a verdade moral é a verdade espiritual, esse tópico, né? Então, olha só, mais aqui a verdade moral novamente. A verdade histórica e científica, o Salmo 12,6 vai dizer assim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, para analisar, como que refina a prata? Historicamente e cientificamente foi comprovado que dessa maneira é refinada a prata, é refinado o ouro. Olha, tem uma fornalha, com prata refinada em fornalha de barro. Então tem até o tipo da fornalha que tem que ser utilizado, o tipo do forno que tem que ser utilizado. Aí ainda diz assim, purificado 7 vezes, ou seja, a palavra de Deus, ela foi purificada, ela foi refinada 7 vezes numa fornalha. Essa mesma fornalha que purifica a prata, a palavra de Deus passou 7 vezes por ali. Elas são palavras puras ou palavras puríssimas. Então, histórica e cientificamente, nós temos algumas coisas aqui. Ó. Daniel 12,4, por exemplo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. Em outras palavras, a ciência se multiplicará. Olha só, então Deus já estava dizendo dentro da sua palavra, dentro da verdade, que isso iria acontecer. Realmente nós estamos hoje no período do conhecimento, na era do conhecimento, em que as pessoas estão mais desconhecidas, em que as pessoas estão na época que, no momento que temos o conhecimento à nossa disposição, principalmente por conta da internet, somos as pessoas que menos conhecem. Tudo disponível para nós.
mas nós não corremos atrás ou nós não sabemos utilizar da maneira correta, da maneira como tem que ser feito. Então, tanto científica quanto historicamente, a verdade de Deus tem se mostrado real. Lucas 19:40, e respondendo ele disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, só não vê quem não quer. A palavra de Deus está aí, as obras de Deus estão aí, a história comprova, e quando a história não comprova, aí vem as pedras vão começar a clamar. Então as pedras estão clamando. Sabe quando que as pedras clamam? Quando tem uma nova descoberta pelos arqueólogos, que eles descobrem algumas coisas assim, alguns escritos ou partes, aí comprova a veracidade de algum texto bíblico. Então, historicamente, ela é comprovada. E também Mateus 22, do 8 ao 9 diz assim: então diz aos servos, as bodas na verdade estão prontas, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha só. E depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrares. Ou seja, os judeus eram os convidados, eles não aceitaram, então eles não foram dignos. Aí Jesus falou, então sai. Aí Deus falou assim, então sai, vai por todos os caminhos e convida a todos. Ou seja, nós somos as pedras, aquelas pedras que estão clamando. Por quê? Porque se eles se calarem, quem que ia clamar? As pedras. Então tem essas pedras que os arqueólogos acham que eles escavam, e também nós que também estamos clamando, pois os filhos do reino não aceitaram o convite. Então nós que aceitamos somos as pedras que estão clamando. Isso é, se nós não estivermos de boca fechada, né? E o resumo desse tópico diz assim: Deus é a verdade e sua palavra é a sua extensão. Deus é verdade e a extensão de Deus é a sua palavra. Então, conforme vai saindo de Deus o que? A sua palavra, a extensão de Deus é a sua palavra. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, na história, na ciência, é verdade. Tudo que fala nessa palavra de Deus é verdade. Então, a conclusão em alguns tópicos. Então, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos, que termos? Inspiração, inerrância e infalibilidade. Então, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, ou seja, ela veio diretamente de Deus para o seu receptor. E o segundo, inerrância. O que é inerrância? Não contém erro, não pode errar, é impossível de errar. E também ela é infalível, a infalibilidade, ou seja, não pode falhar. Então parece que é redundante os termos, não é? Mas inspirado, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia, ela é a inspirada palavra de Deus, inerrante palavra de Deus e infalível palavra de Deus, com plena autoridade em tudo o que diz. Tudo que está escrito aqui é a mais pura verdade. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.